Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de processos do trabalho. Eu sou o professor Bruno Almeida e vamos aqui tratar sobre a competência material primeiramente, logo após a competência territorial da Justiça do Trabalho. Beleza? Então vamos lá? O que vocês precisam saber primeiramente é que a competência da Justiça do Trabalho, ela teve uma alteração com a Emenda Constitucional 45 de 2004. O que antes tratava apenas de relação de emprego, que era aquela pequena empreitada ou trabalhadores portuários, agora ele traz a relação de trabalho, que engloba toda essa relação de emprego. Então está subtendida a relação de emprego agora toda dentro da relação de trabalho. Ela é mais ampla, né? Então ela traz tanto os empregados da CLT, chamados seletistas, que são os empregados subordinados, né, a um patrão, à empresa, e os não empregados, que são aqueles autônomos. Então, pessoal, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela traz esse englobamento, essa relação de emprego, né, que fica aí então subtendida a relação de emprego dentro da relação de trabalho. Tranquilo? E isso, pessoal, está no artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal. E o que diz o artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal? É competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então essa é a letra da lei, né? O que está disposto no artigo 114, inciso 1. Em decorrência desse inciso 1, vem a ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 3395-6 do STF, e fala que são excluídos da Justiça do Trabalho os servidores estatutários e os temporários, do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Então esses dois, os estatutários e os temporários, estão excluídos da competência da Justiça do Trabalho. Tranquilo? Ainda no inciso 1 do artigo 114 da Constituição, trazemos as ações de honorários de profissionais liberais, né, que são as ações oriundas da relação de trabalho. E eu trago para vocês a súmula 363, que diz: compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Como exemplo, temos o médico que entra com a ação contra o hospital na qual trabalhava. A competência é da Justiça do Trabalho. Já o médico autônomo contra o cliente, ele ajuiza a ação na Justiça Estadual. Então é a Justiça Estadual que será competente em relação ao médico autônomo versus o cliente. Tranquilo? E aqui agora vem uma explicação sobre as imunidades dos entes de direito público externo. Então, nos estados estrangeiros existe o ato de império e o ato de gestão. Os atos de império é para a concessão do visto para a viagem para o exterior. Então essa imunidade é absoluta dos estados estrangeiros. Já o ato de gestão é na contratação de empregado. Aí não tem imunidade. A imunidade não é absoluta. Na contratação de empregado para trabalhar no exterior. Logo, nos organismos internacionais valem as normas internacionais. Isso está na OJ 416 do TST. Pessoal, duas diferenças aqui para vocês. A imunidade de jurisdição, não. Um exemplo aí é a Justiça Brasileira. Na Justiça Brasileira não há imunidade de jurisdição. Entretanto, na imunidade de execução, há imunidade. Exemplo é a carta rogatória. Carta rogatória é quando precisa ouvir uma testemunha no exterior. Carta precatória é de um estado para o outro, no território brasileiro. Então essa é a diferença aí de carta rogatória para carta precatória. Carta rogatória, ouvir uma testemunha no exterior.
carta precatória, ouvir uma testemunha entre estados diferentes. Tranquilo? Então olha só o que diz a OJ 416 do TST, pessoal. Ela vai falar então da imunidade absoluta da jurisdição, que são amparadas por norma internacional, e em casos excepcionais vai prevalecer a justiça brasileira, né? Um exemplo aí, a ONU, a OTAN, a OIT, esses são exemplos de organizações que são as exceções dessa imunidade absoluta de jurisdição dos organismos internacionais. Beleza? Vamos lá, pessoal. Trago para vocês aqui os entes públicos da administração direta e da administração indireta. Quem são os entes da administração direta? União, estados, Distrito Federal e municípios, né? Forma aí a sigla UEDFM. UEDFM. Então essa é a siglazinha aí, um macete para você tentar gravar a administração, quem são os entes da administração direta. UEDFM. Já na administração indireta temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, esses são os roles da administração direta e da administração indireta. Então, pessoal, existem 3 tipos de trabalhadores dentro dessa administração pública direta e indireta. Então, pessoal, quem são esses trabalhadores seletistas? São aqueles trabalhadores que passam em concursos públicos, mas são seletistas, são regidos pela CLT. Quem são eles? Exemplos aí, aqueles que passam na Caixa Econômica Federal, no concurso da Petrobras, no concurso do Banco do Brasil. Então esses são exemplos aí, Caixa Econômica Federal, Petrobras e Banco do Brasil. Em contrapartida temos os estatutários, que o vínculo aqui é administrativo, regidos pela União, a União que vai ser responsável por esses trabalhadores. Um exemplo aí, aqueles que passam em concursos públicos federais. Um exemplo claro e clássico aí são os oficiais de justiça. Eles são estatutários, né? O vínculo é administrativo, logo a União que é competente nesses casos. Por fim, ainda existem os trabalhadores com outros regimes jurídicos administrativos. Os que são mais importantes mesmo são os trabalhadores seletistas e os trabalhadores estatutários. Lembrando, pessoal, que a gente falou lá atrás, né, que tivemos aí a ADI pelo STF, que exclui da competência da Justiça do Trabalho os estatutários e os temporários. E no inciso 2, traz a figura da greve, que inclusive tem uma lei própria, que é a Lei 7783 de 1989. E aqui, pessoal, o legislador ele foi bastante genérico no assunto, ele simplesmente traz greve. Sendo assim, todas as ações relacionadas ao direito de greve terá como competência a Justiça do Trabalho. Tranquilo? E aí, nesse contexto, temos a súmula vinculante. E neste contexto, temos a súmula vinculante 23 do STF, e fala que nas ações possessórias relacionadas à greve de iniciativa privada, é competência da Justiça do Trabalho. Outros exemplos, reintegração de posse por esbulho. Esbulho, pessoal, é perda. É competência da Justiça do Trabalho. Lembrando que esbulho é se apropriar de algo ilegalmente. Quando você se apropria de algo que não é seu, isso é esbulho. E também temos a manutenção de posse, por turbação, também é competência da Justiça do Trabalho. Destacando aí que turbação é confusão. Então, na manutenção de posse, que houver confusão entre as partes, a competência é da Justiça do Trabalho. Por fim, temos o interdito proibitório, que envolve tanto a ameaça de esbulho quanto a turbação. Também competência da Justiça do Trabalho. O inciso 3, ele vai falar do representante sindical. Então, pessoal, entre um sindicato e outro sindicato, a competência ela só pode incidir sobre um sindicato. Não
tem como haver dois sindicatos. Também entre sindicato e empregado, no caso de eleição, e entre sindicato e empregador nas prestações de contas. Então a competência é da Justiça do Trabalho em todos esses casos, né? Entre sindicato, sindicato e empregado e sindicato e empregador. A competência é da Justiça do Trabalho. O inciso 4, pessoal, ele vai falar do mandado de segurança, do habeas corpus e do habeas data, quando se tratar de matéria trabalhista. Sempre, quando se tratar de matéria trabalhista, é competência da Justiça do Trabalho. Quando não tratar, aí tem que ver de quem vai ser a competência. Aqui no caso, é de matéria trabalhista. Nesse tema, eu trago a súmula vinculante 25 do STF, que fala que é ilícita, é proibida a prisão do depositário infiel. E cabe, inclusive, habeas corpus para o TRT de sentença que proferir a prisão do depositário infiel. Então, se o depositário infiel ele for preso, cabe habeas corpus. Habeas corpus é para ele responder em liberdade. Então, não pode, pessoal, é proibido pelo STF, pela súmula vinculante 25, é proibida, é ilegal a prisão do depositário infiel. E temos também, pessoal, a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, essa de número 3684 do STF. Essa ADI, pessoal, ela afasta a competência da Justiça do Trabalho quando se tratar de ações de natureza penal. Quando for de natureza penal, não é competência da Justiça do Trabalho. Porque a Justiça do Trabalho ela não é competente para julgar crimes. A competência de quem julga os crimes está no artigo 109, inciso 6 da Constituição Federal, que é a Justiça Federal. Então, pessoal, é a Justiça Federal que é a competente para julgar os crimes. Quando a matéria for criminal, a competência é da Justiça Federal. O inciso 5 ele vai falar dos conflitos de competência entre os órgãos. Quais são os órgãos? O Juiz do Trabalho, que são as varas do trabalho, o TRT e o TST. Quando houver conflito de competência entre esses órgãos, a competência é da Justiça do Trabalho. Trago para vocês uma súmula muito importante, que é a súmula 420 do TST, que fala do conflito negativo. Olha o que diz. Não se configura conflito de competência entre TRT e vara do trabalho a ele vinculada. Vinculada, entende-se, subordinada. Então, pessoal, entre a vara de trabalho de Curitiba e o TRT de São Paulo, pode haver o conflito, porque são de estados diferentes. Em contrapartida, se a vara do trabalho de Salvador com o TRT da Bahia, aí não pode haver o conflito é negativo, porque ele está vinculado. A vara do trabalho de Salvador está vinculada ao TRT da Bahia, então aí não pode haver o conflito será negativo. É o que está expresso na súmula 420 do TST. O inciso 6 ele fala sobre o dano moral ou patrimonial. Nesse sentido, pessoal, no acidente de trabalho, quando o empregado vive, numa relação entre empregado e empregador, a competência é da Justiça do Trabalho. Em contrapartida, quando no acidente de trabalho o empregado morre, aí vai ser o sucessor contra o empregador, A competência também da Justiça do Trabalho. Nessa linha de raciocínio, tínhamos a súmula 366 do STJ, que dizia o contrário, só que ela foi cancelada. Uma observação que se faz em relação ao INSS. O INSS está fora da competência da Justiça do Trabalho. Por fim, pessoal, a súmula 392 do TST vem para confirmar que, em se tratando de dano moral ou patrimonial em acidente de trabalho e doenças, a competência é sim da Justiça do Trabalho. Tranquilo? No inciso 7, vamos falar sobre as penalidades impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização, quando do auto de infração em ação anulatória, súmula vinculante 28 do STF, o depósito da multa é inconstitucional, conforme artigo 636, parágrafo 1º da CLT. Os recursos administrativos também é inconstitucional, conforme a súmula vinculante 21 do STF. O artigo 876 caput da CLT, que fala dos acordos não cumpridos,
o mandado de segurança, a execução fiscal. Então, pessoal, todas essas questões serão de competência da Justiça do Trabalho. O inciso 8, ele fala da execução das contribuições sociais. O artigo 876, parágrafo único da CLT, ele fala dos títulos executáveis, que são as sentenças condenatórias em pecúnia e as sentenças homologatórias de acordo. E ainda, pessoal, por fim, os conflitos de competência entre os órgãos. Todas essas questões são de competência da Justiça do Trabalho. Compete ainda à Justiça do Trabalho, no inciso 9, outras controvérsias previstas em lei. E o que temos sobre isso? Temos duas súmulas. A súmula 300 do TST, ela fala sobre o PIS/PASEP, que diz que é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar quando do não cadastramento do PIS. E a súmula 389 do TST, que fala do seguro-desemprego, também é competência da Justiça do Trabalho, quando se tratar de não fornecimento das guias pelo empregador. Então esses são os dois casos, inclusive previstos em súmulas de outras controvérsias previstas em lei. Como passou rápido a nossa aula, hein, pessoal? Tratamos aqui ponto a ponto da competência material da Justiça do Trabalho. Na próxima aula, vamos falar sobre a competência territorial. Até a próxima!